cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é a arte de ser leitora. E é por isso que a gente vai estar conversando com a Gabriela Bevenuto sobre esse assunto. Ela tem um perfil chamado Sobre Teologia, onde ela fala sobre livros, teologia e cosmovisão cristã. E também agora ela faz consultoria para planejamento de leituras. Então todos os links que você precisar para conseguir conhecer e conectar mais com a Gabi vai estar aqui na descrição do episódio. Então vem comigo para aproveitar essa conversa sobre a arte de ser leitora. Oi pessoal, sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Gabi Bevenuto, do perfil Sobre Teologia. Gabi, muito obrigada por estar aqui hoje. Oi, Rebeca. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Eu espero que seja abençoador para quem vai ouvir. Com certeza, eu também espero isso. E a gente vai estar conversando sobre a arte de ser leitora. Se você segue a Gabi, você sabe que ela dá excelentes dicas sobre questão de leitura e coisas assim. Então, se você ainda não conhece, vai estar aqui na descrição os links para você ter um contato maior com ela. E antes, Gabi, você pode se apresentar um pouquinho para quem às vezes não te conhece ou para a gente te conhecer um pouco melhor? Posso sim. Então, meu nome é Gabriela, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu curso jornalismo e há quase 6 anos eu tenho uma página lá no Instagram que chama Sobre Teologia, e lá eu falo sobre literatura, livros principalmente cristãos, e também sobre cosmovisão cristã em geral. Eu também tenho um canal no YouTube, agora eu retomei o canal, eu gosto demais do YouTube. Eu já estava com saudade de gravar. Pois é, a ideia agora é voltar em 2020. E eu acho que é isso. Eu disse que eu sou estudante de jornalismo, eu disse? Falou. Eu tenho 24 anos e estudo eu me formo no final desse ano, se Deus quiser. Uau, então já está na época difícil de TCC, essas coisas aí já está vindo com força, né? Estou aproveitando os últimos dias de férias antes de começar aí, essa loucura de TCC. Ai, somos duas. Eu ainda estou longe de formar, né? Mas ainda, de qualquer jeito, é meio pesadinho quando eu volto à rotina normal. Mas é interessante, né, Gabi? Uma coisa que a gente até estava falando um pouquinho atrás, que a Gabi, para quem não sabe, ela foi muito importante também no Fé e Tulipas em si, que logo no comecinho, acho que eu não tinha nem um ano no canal, e eu já mandei uma mensagem super assim, eu nem sei se ela vai ver, eu mandei assim: oi Gabi, vou estar em Fortaleza, quer gravar um vídeo juntas? E aí você foi super receptiva e claro, vamos gravar e tudo, e gravando no meu e no seu. E assim, foi uma coisa que foi ótimo, com um grande incentivo. Então, para quem não sabe, a Gabi também teve um grande papel aí por trás, incentivando o Fé e Tulipas também. Ai, que legal, fico muito feliz. Nossa, foi muito legal aquele dia, a gente gravando no shopping, achei super legal. Foi mesmo, até teve gente que parou para ver assim, o que essas meninas estão fazendo aqui no meio do shopping. Foi ótimo. Foi mesmo. E hoje a gente vai continuar falando, né? Se você viu aquele vídeo, foi sobre livros que toda cristã deveria ler, e a gente vai continuar nessa pegada falando sobre a questão de leitura, como que uma mulher cristã pode ler. Então, Gabi, já vamos começar com as perguntas mais difíceis logo. Tô brincando. Mas, Gabi, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que o cristianismo em si, como que o fato de uma mulher ser cristã muda a maneira como ela vai começar a lidar com as leituras que ela vai começar a fazer? A primeira coisa que a gente pode pensar é que Deus nos deu um livro, e ele se revelou em um livro. Então, só isso já deve nos fazer leitoras, né? A gente já deve ler mais do que a média, muito mais do que a média do Brasil e do mundo inteiro, porque Deus nos deu palavra. Então, isso deve nos fazer boas leitoras, porque para ler a Bíblia, a gente deve ter intimidade com os livros. A Bíblia é um livro com vários gêneros literários, né? A gente vê literatura muito diferente uma da outra na Bíblia, e nós precisamos ter essa intimidade com... E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, porque nós temos esse livro, que é nossa regra de fé e prática,
todas as nossas outras leituras vão ser feitas a partir desse livro. Então, todo livro, mesmo que seja cristão que a gente vá ler, nós temos que estar com a palavra de Deus muito enraizada no nosso coração, para a todo momento fazer aquela leitura com os óculos da fé, com os óculos das escrituras, né? Para que a gente analisar tudo que chega diante dos nossos olhos. E isso vale tanto para livros não cristãos, para a ficção que a gente lê, como para livros cristãos, porque não é porque tem cristão ali na capa, o selozinho de cristão, que é uma coisa boa. Então, nós temos que estar bem atentos, né? O Tony Rank, lá no livro Lit, um guia cristão para a leitura de livros, ele diz, né, que quando Deus deu ali a lei para Moisés, todos os livros que viriam depois daquele livro seriam modificados. A leitura desses livros seria modificada, porque a gente teria a palavra de Deus como norte para toda a nossa vida de leitura. Então, eu acredito que esse é o nosso diferencial, isso que nós devemos ter em mente como leitoras cristãs. E é muito interessante a gente pensar, né? Porque Deus, como sendo todo-poderoso e soberano, ele poderia ter escolhido inúmeras maneiras de se revelar a nós. E ele escolheu, de forma especial, se revelar em um livro. Então, assim, é muito interessante que essa em si, como você falou, já deve ser a nossa motivação em si, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é, você já falou mais ou menos sobre isso, mas que é a questão de como que isso é bom para uma pessoa cristã, como que a leitura em si vai ser uma coisa que vai não só ser bom para o intelecto, mas sim para a vida espiritual de um cristão. Sim, nós somos seres relacionais, né? Então a gente aprende muito com a experiência do. Então, quando a gente lê, por exemplo, livros cristãos que foram escritos lá por pessoas que essas pessoas vão colocar as suas características pessoais naquele livro, né? Então a gente tem esse tom de pessoalidade e isso nos aproxima e a gente aprende mais ainda olhando para a vida do outro. A gente pode pensar também nós aprendemos muito quando a gente lê ficção, porque a gente está ali olhando a vida pelos olhos de outras pessoas. E isso é riquíssimo, sabe? O C.S. Lewis diz, gente, a cada 2 frases eu cito alguém, sabe? Eu sempre tenho que citar alguém, que é para embasar aquilo que eu estou falando. Então, a cada 2 frases vocês vão ver um C.S. Lewis aqui, né? Um Joe Rigney, de vez em quando vocês vão ver. Então, ele diz assim, quando leio boa literatura, me torno 1000 homens, sem, no entanto, deixar de ser eu mesmo. Então, a boa literatura nos faz olhar com outros olhos. Por mais que a gente conheça muita gente de várias realidades, ainda assim, o nosso espaço a mostrar é muito pequeno. Então, eu não sei, por exemplo, como é ser uma criança lá na Indonésia. Não faço a menor ideia. Porque, por mais que eu veja documentário, veja um monte de coisa, eu não sei, porque meu círculo social é limitado. Então, quando eu leio, né, ficção, quando eu leio livros cristãos, eu posso estar mais perto de outras pessoas que têm uma vida completamente diferente da minha. Isso nos enriquece demais. E reforçando aquilo que eu falei, boa literatura nos ajuda a ler melhor a Bíblia. Porque, como eu disse, a Bíblia tem vários gêneros literários. E às vezes a gente trata tudo como a mesma coisa. E quando a gente é acostumado a lidar com esses diversos gêneros literários, a gente vai ler a Bíblia melhor, porque a Bíblia é sim literatura. E literatura do mais alto grau, né? A gente pega ali a riqueza literária dos Salmos, meu Deus, é uma coisa linda. Tem um outro autor, olha aqui eu citando gente de novo, o Leland Ryken, que ele diz que o Salmo 23, por exemplo, que fala da providência de Deus, ele disse que precisaria de um livro com várias páginas para explicar tudo que o Salmo 23, em poucas frases, nos diz, né? Então, porque o Salmo 23 nos coloca ali, nos dá várias imagens e nos insere naquele mundo e nos leva a entender o que é a providência e o cuidado de Deus. Então, a literatura tem esse poder, né? E consumir outros tipos de literatura, de livros, nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Então, é de grande valia para nós cristãos. E uma coisa que eu estava até percebendo, assim, porque acho que é mais comum isso para quem já nasceu em lar cristão, que querendo ou não, você é meio familiarizado desde sempre com a Bíblia, com a história da salvação. Então, às vezes, no nosso ouvido fica uma coisa que às vezes a gente não se espanta tanto com
grande sacrifício que Deus fez em enviar Jesus. E é interessante que eu tô lendo agora as Crônicas de Nárnia. E é interessante porque, em si, você fica espantado com as coisas que acontecem ali. Então, ele simplesmente pegou a história bíblica do jeito que ela é e ele adaptou de uma forma literária fantástica para a gente poder, mesmo o público-alvo era criança, né? Mas enfim, a gente que entende mais, né? Depois, mas que é uma coisa que é feita para a gente poder olhar e dizer assim, uau, isso é lindo, e isso daqui está falando a história do Evangelho. Então, é interessante como que a ficção faz isso com a gente, né? Sim, sim. Nossa, esse é um dos grandes benefícios da ficção, né? De nos tirar desse mundo temporariamente, para que a gente vá lá em outro mundo, veja as coisas de maneira mais brilhante. Aí a gente volta para o nosso mundo e também vê esse mundo de maneira mais brilhante, né? Principalmente Uhum. a literatura fantástica. A literatura fantástica faz demais isso. O Lewis, o Tolkien, né? Eles foram muito bem sucedidos em fazer esse tipo de coisa. Uhum, com certeza. E é bom porque a gente também vai aprendendo como lidar no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente não vai, igual você falou assim, eu não sei como que é viver como uma criança na Indonésia. E realmente, às vezes a gente não vai saber. Até um outro livro que é o da Francine Rivers, aquele Uma Voz ao Vento, eu não queria saber como que é ser uma judia escrava numa época romana. Só que como ela mostra ali aquele um vislumbre assim, falando sobre como que a gente pode ser firme em compartilhar a nossa fé, desse jeito a gente pode falar assim, uou, wow, eu posso aplicar isso na minha vida dessa forma, e a gente acaba sendo edificado, né, como cristã sobre isso. Sim, sim, muito edificado. Então, nós devemos, com toda certeza, abraçar esse mundo dos livros. Uhum. Isso é uma coisa muito importante. E agora, Gabi, pensando assim, numa maneira um pouco mais dentro de um ramo de teologia, né? Porque muitas vezes a gente escuta, teologia é coisa de homem, mulher não estuda tanto teologia, ou mulher cuida de outras partes e o homem vai parar para estudar teologia. E isso é uma coisa que é um grande conceito errado que a gente precisa ir corrigindo. E como que, como cristãs, a gente deve responder a esse estereótipo de que mulher não lê tanto, que mulher não estuda tanto teologia e coisas assim? Nossa, nós devemos responder a isso. Assim, eu não sou muito. Eu, eu, eu não gosto muito de militar, sabe? De ficar, Uhum, né? Tem que ler, teologia não é só coisa de homem. Eu prefiro tentar ser exemplo, então pegar uhum, das minhas irmãs né, dizer, olha, nós devemos conhecer a Deus, porque antes de mulheres ou antes de nós termos papéis femininos, nós somos filhas de Deus. Então, nós com certeza. devemos conhecer o mandamento de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é para homem, não é para homem, não é só para o pastor, não é, né? Para alguma autoridade espiritual, é para todos os filhos de Deus. E como filhas de Deus, nós devemos conhecer o nosso Pai. É aquele clichê. Como é que a gente vai se relacionar com quem a gente não conhece? E se a gente Uhum, ficar só numa área da teologia, né, aquela bolha feminina de esposa, dona de casa, filhos, né, cuidar dos filhos, né, no máximo ali um ministério feminino, hospitalidade, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é maravilhoso, graças a uhum, Deus, porque a gente tem boa literatura nessa, mas isso não é o todo da fé cristã. Na verdade, isso é uma coisa, a gente pode até que dizer secundária, porque não secundária de que você não deve buscar, mas secundária porque antes de vir essas coisas, né, vem o chão, né, o básico, o alicerce, que é Cristo. Então a gente deve primeiro aprender sobre quem é Deus, né, aprender quais são as implicações do sacrifício de Cristo, aprender sobre a Trindade. Então, nós devemos ter um alicerce, porque se a gente tem lá um alicerce ruim, o alicerce são as doutrinas fundamentais da fé. Se a gente tem um alicerce ruim, a gente for colocando feminilidade, mãe, né, esposa, dona de casa, homeschooling, né, essas mil coisas, e não tiver uma base sólida, a gente pode cair num legalismo, essa base pode cair, porque ela está fraca, né? Então pode cair, aí a gente sabe que tem que ser uma boa esposa, mas aí você quer ser uma boa esposa por causa do seu marido. No dia que seu marido lhe decepcionar, você não vai mais querer ser uma boa esposa. Mas se você entender o que foi que Cristo fez por você, se você entendeu que Deus te desenhou como mulher, né, e te deu papéis como mulher, em sua sabedoria, né, em sua soberania, aí você vai ser uma mulher de Deus, sabe? Todas essas coisas serão consequência, ao invés de você ficar lá, né, bitolada na domesticidade,
essas são coisas boas, mas você aprende depois. Primeiro você aprende o conselho de Deus, né? E também para você, agora falando assim uma coisa, né, uh, em, em outro aspecto, gente, saber, né, furar essa bolha vai nos tornar mulheres mais interessantes, mais inteligentes. A gente deve amar a Deus com o nosso intelecto, né? A gente deve amar a Deus com o nosso conhecimento, com toda a nossa força, né? Então, com toda a nossa mente, isso passa por ser alguém inteligente, né? Por buscar conhecer a Deus. Então, eu diria que aprenda, como até o reverendo Emílio, né, disse uma vez, mulheres, aprendam sobre todo o conselho de Deus. Então, é isso que eu encorajo, né? Aprendam sobre todo o conselho de Deus. E eu fico muito feliz porque a minha página não é direcionada para mulheres, eu falo sobre livros no geral. E lá no comecinho, quando eu não mostrava meu rosto, a maioria era de homens na página. A maioria, tipo assim, 70% eram de homens. Porque realmente eram muitos homens interessados em teologia. Hoje em dia, 65% do meu público é feminino. E eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz de ver mulher lendo as coisas assim, lendo Doivert. Já eu acho lindo, meu Deus, eu acho lindo. E é muito legal, né? Porque realmente a questão de que a gente tem que amar o Senhor não só com o nosso coração, mas também com o nosso entendimento, com a nossa mente, encaixa nisso, da gente buscar conhecer quem é Deus, para a gente conseguir fazer essas outras coisas de. Porque se a gente ficar lendo só livros escritos por mulheres e coisas assim, a gente vai perder muitas das outras coisas que Deus usou homens para estudarem, às vezes até partes um pouco mais que a gente acha às vezes chatas, para que eles pudessem deixar ali muito bem explicado para a gente conseguir aplicar isso melhor na nossa vida, né? Sim, sim. E não tem essa não, de querer ler só mulher, sabe? Eu acho que Uhum. aí você restringe também a sua bolha. Leia do que for bom. Se for um homem escrevendo o que é bom, leia o homem. Se for mulher, dê graças a Deus, porque tem mulheres produzindo coisas maravilhosas. A gente tem grandes exemplos de fé, grandes exemplos de escritoras maravilhosas. Gente, eu tenho aqui, nem sei se tem essa pergunta, mas eu tenho 3 mulheres que são assim referência de intelectualidade para mim, que eu olho, meu Deus, que mulheres inteligentes, que é a Nancy Pierce, a Norma Braga Uhum. e a Rosária Ban. Meu Deus, 3 exemplos de gigantes da fé, de gigantes intelectuais, me abençoam demais. Uhum. E o interessante, já que você citou a Rosária, né? Porque ela tem essa toda intelectualidade e até no livro que ela escreveu do Evangelho às Chaves de Casa, ela pega isso e porque ela tem toda essa bagagem de estudo bíblico, meio teológico nessa área, ela consegue aplicar isso numa hospitalidade extremamente radical, que às vezes a gente fala assim, uou, wow, eu vou botar qualquer pessoa dentro da minha casa para evangelizar, e ela, sim, você tem que fazer isso para compartilhar o evangelho. Então, assim, é interessante que é realmente um fechamento e um exemplo vivo do que você estava falando, né? Da questão da gente estudar para conseguir aplicar essas outras coisas, porque senão o secundário vira primário e a nossa cabeça em si vira uma bagunça. Exatamente. E, Gabi, uma questão que às vezes pode causar divergência é assim, alguém pensar, mas eu já leio muitos livros cristãos. Será que eu preciso ler os livros mais a Bíblia todos os dias? Então, como é que fica essa questão de conciliar o nosso momento devocional com as nossas leituras extras? Sim, sim. Uma questão assim que a gente precisa falar urgente, porque às vezes, quando a gente entra aí no mundo dos livros cristãos, tem muitos livros cristãos muito bons. E eles explicam, realmente pegam a Bíblia, explicam de uma maneira e fazem aplicações à nossa vida. E, gente, eu até ri quando tu falou isso, porque eu fico tentada. O reverendo Emílio escreveu um livro maravilhoso sobre Eclesiastes. Por que eu preciso ir lá estudar Eclesiastes? Eu tenho o Emílio Garófalo falando sobre Eclesiastes, né? Quem sou eu? Claro que eu vou ler o livro dele. Então eu ri porque é muito fácil, sabe? É tentador você pegar só os Uhum. comentários de outras pessoas. Mas a nossa fé é pessoal. Então, quando eu já falei aqui dos benefícios da gente aprender com a fé de outras pessoas, com o exemplo de outras pessoas. Mas a nossa fé também é pessoal. Então, a gente deve conhecer a Deus por nós mesmos. E por mais que a gente não entenda, por mais que eu não entenda Eclesiastes do jeito que o reverendo Emílio entende, ainda assim, eu preciso ter esse meu relacionamento pessoal com Deus também. Do mesmo jeito que ele tem o dele, que tu tem o teu, Rebeca, eu também devo ter o meu, devo conhecer a Deus pessoalmente. Aquele clichê também, né? A salvação é individual, né? Então, nós devemos priorizar a Bíblia. Porque quando a gente lê um livro, a gente
tá pegando ali as interpretações daquela, pode ser o melhor livro do mundo, pode ser que o autor tenha sido super fiel às vezes, mas a palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então nós devemos nos colocar em contato diretamente com ela. E ela se renova, né? Por isso que a gente lê a Bíblia todo ano, né? Faz um Uhum. plano de leitura anual, fica lendo e relendo, lendo e relendo, porque a gente sempre aprende e é isso que vai nutrindo a nossa alma. Então, nós devemos, por mais que seja desafiador, por mais que a gente comece a leitura anual da Bíblia, e quando chega lá em Levítico, dá um desânimo, que é tanto sangue, é tanto sacrifício, meu Deus. É um lava isso, lava aqui. Mas, assim, a gente deve pedir a Deus sabedoria, né? Deve pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender. Buscar, sim, a ajuda de outras pessoas para entender, mas buscar esse contato pessoal e não desistir da primeira vez que a gente vai lá tentar ler, né? A gente pensa, Deus é um ser infinito. E esse ser infinito se revelou nas escrituras. Aí a gente o quê? Quer entender tudo de primeira. Se eu não entendi, é porque está errado, vou desistir, né? Então, nós devemos nos colocar humildemente diante da palavra e dizer, Senhor, tu acha que Deus vai recusar uma oração dessa? Não vai ouvir você lá se colocando diante da palavra de Deus e pedindo, Senhor, me ensina, fala comigo através da tua palavra, né? Então Deus vai nos ensinar e vai nos ajudar. Uhum. E é interessante porque, às vezes, pensamentos que correm na cabeça, que pode ser a questão assim, ah, mas eu tô em números, por exemplo, eu acho que foi em números 23 que foi uma grande dificuldade para mim, que eu tava assim, gente, parece que os nomes estão se repetindo e não acaba. E eu tava meio assim, caramba, mas como que eu vou lidar? Porque às vezes eu leio um livro que ele aplica, o autor ele vai falando, por exemplo, estou lendo agora sobre disciplina espiritual. E o autor é assim, aplicação 100%, assim, oração, você tem que orar assim, 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 e vai aplicando tudo. E às vezes a gente lê números, igual você citou aí também, Levíticos, que a gente fica assim, caramba, mas eu li e eu não tô conseguindo sentir o texto tanto quanto eu tô sentindo o que o autor tá falando. Mas a questão é que muitas vezes a gente vai precisar simplesmente ler a Bíblia pelo que ela é, para a gente ser transformada para conseguir aplicar da maneira que o autor está falando, né? Então, a gente não pode viver a nossa vida cristã achando que, é igual falando, né? Comendo comida requentada. A gente tem que comer a comida mesmo, pronta, boa, e depois a gente vê o que as outras pessoas estão pensando sobre. Sim, sim. Nossa, esse ano passado foi um ano que eu falei assim 1000 vezes, eu virei testemunha do método indutivo, né? De estudo bíblico. E justamente por isso, sabe? Por entender, por buscar entender a palavra pela minha própria cabeça. E tinha textos que eu realmente não entendia. E eu ficava, gente, eu não faço a menor ideia de o que isso tem a ver com isso, sabe? Mas Deus me ensinou muito nesse último ano a me colocar numa posição humilde, de eu não entendi, ok, isso quer dizer que eu sou limitada. Eu já sabia Uhum. que eu era limitada. Agora eu vou correr atrás de pedir ajuda a Deus e vou seguir com a minha leitura, sabe? Talvez quando eu voltar e ler isso de novo, eu vou entender um pouquinho mais do que eu entendi da primeira vez. E assim por diante. Uhum. E é até interessante que eu acho que é no Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural que o John Piper vai falar dessas coisas. Quanto mais difícil é de encontrar o tesouro, mais valioso ele é. Então, muitas vezes a gente não está encontrando assim, uau, o que esse texto significa? Às vezes a gente lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro e não consegue entender, mas é porque quanto mais a gente buscar aquilo dali, vai vir um tesouro que vai tirar o nosso fôlego. Então, esse que é a beleza da palavra. A gente pode ler 1000 vezes e que a gente vai ter mais coisa para ver, enquanto um livro, lê duas, você já sabe tudo que o autor quis dizer. Então a gente precisa também saber, né? Igual você falou, que a Bíblia é nossa fonte inesgotável. E, Gabi, como que alguém que veio até aqui e falou assim, beleza, entendi, eu já estou fazendo certinho de dividir meu momento devocional, meu momento de leituras extras, e onde é que eu arranjo tempo para isso? Que eu acho que essa é a maior dúvida, que eu pessoalmente eu tô nessa luta, que eu tô cheia de livro e que eu não consigo tempo para ler tudo. Já confessando aqui, né? Eu sou muito difícil de conseguir arrumar essa questão de tempo. Então, Gabi, qual que é a dica que você dá para pessoas como eu? Eu diria que é muito importante que a gente faça um planejamento de leitura. Por quê? Porque a gente precisa colocar a leitura como uma atividade diária no seu dia, né? Então eu coloco realmente os livros que eu estou lendo no momento, eu coloco no meu planner como uma atividade diária.
Então, eu preciso arrumar tempo para fazer aquilo. As atividades que a gente coloca no planner, a gente coloca lá e a gente tenta se esforçar para cumprir aquilo ali, né? Isso se você usar planner, agenda, aplicativo de celular, qualquer coisa que seja. Mas aí você torna a leitura parte do seu dia. Então, se eu coloquei lá que eu quero ler, eu estou lendo aqui um livro de 300 páginas e eu quero ler em um mês. Então, eu vou ler ali 10 páginas por dia, mais ou menos. Então, eu preciso arrumar um tempo para ler essas 10 páginas por dia. Vai ser na hora do almoço? Vai ser antes de começar o meu dia, né? Faço meu devocional, leio ali aquelas 10 páginas? Vai ser antes de dormir? Então, pensar estrategicamente. Porque se a gente for esperar uma hora perfeita para ler, ou então se a gente for esperar, a gente está com muita vontade de ler, gente, não vai dar certo. Olha, eu estou há quase 6 anos falando de leitura na internet. E uma das coisas que eu sempre falo, leitura é mais hábito do que gosto. Não que você não vá desenvolver o gosto, sabe? O prazer de ler. Mas a gente também não pode romantizar as coisas e dizer, vixe, eu só vou ler quando eu estiver assim, nossa, meu coração estiver clamando por um livro. Às vezes não vai clamar, do mesmo jeito que a gente deveria, todos os dias, acordar morto de disposto a ler a palavra. Mas tem dias que a gente não está disposto. Tem dia que a gente vai ler a palavra por obediência. E Deus se agrada dessa obediência, né? O John Piper fala disso. Quando você não sente prazer em fazer esse tipo de coisa, em orar, em ler a Bíblia, você continua fazendo por obediência e você continua clamando a Deus, pedindo por alegria, né, naquilo, até que Deus vai lá e te dá alegria nisso. Então, a leitura, a gente já teve toda essa conversa, a gente entendeu que a leitura é importante, a gente viu vários benefícios da leitura para nós cristãos. Então, a gente tem que fazer disso uma prioridade, porque a gente sabe que é importante para o nosso crescimento espiritual. E colocar na nossa agenda mesmo, tem que fazer parte do nosso dia. Então, eu sugiro que você faça um planejamento, pense, eu quero ler 2 livros esse mês. Então, eu vou ler 10 páginas de um, 10 páginas de outro, né? Fazer todo esse planejamento para que isso seja parte da nossa rotina. Porque não deixa de ser uma atividade em si, né? Quando a gente tem alguma tarefa, a gente anota, planeja tudo, e a leitura não pode ser exceção. Gabi, eu sei que eu deveria ter feito essa pergunta antes, mas agora é só porque eu esqueci. Mas e para alguém que não gosta de ler? O que você recomendaria? Porque, pelo menos para mim, eu comecei a tomar gosto pela leitura depois que eu criei um perfil no Goodreads, que eu botei a minha meta de leitura e eu fiquei que nem uma doida tentando cumprir aquilo, aí daí que veio um gosto maior por leitura. Uhum. Pronto, para quem não gosta de ler, não tem o hábito da leitura, eu diria que eu tenho duas dicas para 2 tipos de livros diferentes. Para livros cristãos, eu diria que você pegue livros de assuntos que você se interessa, que você quer saber mais. Então, vamos dizer que você está noiva e você quer saber mais sobre casamento. Então, a fase da sua vida está demandando que você saiba. Então, você vai procurar assuntos sobre isso. Se você é mãe, né? Ou então, se você faz faculdade de psicologia e você quer saber mais sobre a relação do cristianismo com a psicologia, como é que eu posso enxergar a psicologia de uma perspectiva cristã? Então, você vai procurar livros nessa área. Então, procure livros sobre assuntos que te interessam de alguma forma, né? E comece sempre de um livro mais básico, aqueles que têm introdução na capa, introdução à cosmovisão cristã, introdução à filosofia, introdução. É sério, tem que começar do básico. Senão, você vai ler um livro super avançado e chega lá no avançado, Vai você ficar não assustada entende e... várias coisas, porque falta e pronto, desiste do livro, né? Desiste. Então, ir para livros de ficção, eu sugiro, essa dica eu li num artigo do Pastor Emílio. Para livros de ficção, lembre de histórias que vocês gostam, né? Então, se eu gosto mais de romance de época, então eu vou pegar ali uma Jane Austen, eu vou pegar, né, as irmãs Brontë, vou pegar gente Ó, assim que Jane Austen tá escreve, aqui, ó. né? Botei minha coleçãozinha aqui. Ai, olha que lindos. Então é isso, pegue livros de histórias que vocês já gostam. Então, se você gosta muito de ficção científica, eu amo ficção científica, gente, amo filme de ET, sabe? Aqueles bem futuristas, gosto. Então, se você gosta desse tipo, pegue livros, né, sobre esse tipo de história, que a probabilidade de você engatar na leitura é muito grande, de você tomar gosto pelas coisas. Então, se você não tem esse hábito, não se torture lendo coisa que você não vá para coisas que você, né, que tem uma probabilidade muito maior de você gostar.
Uhum. E eu não sei se isso é só comigo ou se isso acontece com outras pessoas, mas quando eu gosto do autor, fica muito mais fácil. Então, às vezes, eu começo procurando, assim, palestras de sei lá quem no YouTube, eu começo a ver tudo e eu falo assim, ah, que legal, tem um livro dessa pessoa. Aí eu vou e começo a ler, e, querendo ou não, eu já começo a sentir como se eu tivesse um relacionamento com a pessoa, já conheço ela e confio o suficiente para ler o livro dela. Então, assim, eu não sei se isso Nossa, acontece com todo excelente, mundo, é só excelente comigo. dica. Excelente dica. E você tem mais alguma dica que você queira falar? Alguma coisa que você fala assim, isso daqui é importante para falar sobre a arte de ser uma mulher leitora? Eu diria para você um negócio bem John Piper também. Gente, alguém conta aí depois quantos autores eu falei nesse Comenta aqui podcast. embaixo. É uma dica do John Piper. Aquela pregação, faça guerra, pronto. Faça guerra e seja estratégico. Porque hoje em dia muitas coisas brigam pela sua atenção. Então, eu diria para você caprichar num planejamento de leituras. Eu lancei um workshop sobre planejamento de leituras. E tá bem interessante lá, eu falo justamente disso. Você precisa ter uma visão assim do que você quer aprender e Uhum. você precisa fazer um planejamento inteligente mesmo de leituras. Então, o que eu preciso ler hoje, assim, dependendo da minha fase de vida. Eu sou um universitário que precisa aprender a defender minha fé. Eu sou uma mãe que tem um bebê pequeno e quero aprender sobre a educação de filhos. Então, quem sou eu aí no mundo dos livros, né? O que eu preciso aprender? Aí, no seu planejamento, você também deve levar em consideração o que você gosta, como a gente já falou aqui, e também aquelas coisas que você tem curiosidade. Ai, todo mundo fica falando de pré-milenismo, amilenismo, e eu não sei o que é isso, meu Deus. Então, eu quero saber mais sobre isso. Então, você bota lá na sua listinha de assuntos que você quer aprender, né? Que você tem curiosidade. Então, eu sempre falo nesses três pilares de um bom planejamento de leituras. E é essencial que você faça esse tipo de planejamento para você não se perder. Porque às vezes você fica lendo um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, e você tem que sempre se perguntar o porquê que você está lendo aquilo ali, né? Então, fazer um bom planejamento é importante. Eu diria também que compartilhar aquilo que você está aprendendo nos livros. Você compartilhando aquele clichê, você aprende quando você ensina. Então, você compartilhando, né, de repente com amigos, com sua família, você vai fixando melhor aquele conteúdo e tomando mais gosto pela leitura. E é também uma forma de abençoar as outras pessoas, porque a gente fica, às vezes, só absorvendo conteúdo, e aquilo parece que não sai da gente, né? Mas nós Uhum. devemos, já que a gente foi abençoado por livros tão bons, por que não abençoar outras pessoas, né? Então, compartilhar um pouco dessas leituras. Esse aspecto relacional nosso vai nos ajudar muito a aprender, né? A aprender mais sobre leitura. Uhum, com certeza. E igual você falou, né? Você tem esse workshop que já vai ensinando, então, para quem estiver interessada, entra nisso porque vai te ajudar bastante para você já estar engatando numa vida mais ativa de leitura. E, Gabi, para quem quiser estudar mais sobre isso, quem quiser ir mais a fundo nesse assunto de como poder ser um leitor, uma leitora melhor, quais são 3 livros ou outros recursos que você recomenda para isso? Uhum. Eu recomendo primeiro o livro Lit, um guia cristão para a leitura de livros. É um livro muito completo. Assim, todas as perguntas que você imaginar sobre leitura, pode ter certeza que já estão lá, sabe? É um livro bem completo mesmo. Aí eu também indico um artigo que chama Ficção não é bom para pastor, o nome do artigo, mas qualquer pessoa pode ler. As dicas lá são bem válidas para todo mundo. É do reverendo Emílio Garófalo. E também tem um artigo que eu escrevi, gente. Agora, será que eu vou achar aqui? Meu Deus, achei. Tem um ao vivo, gente, aqui, tempo real. Ao Tem vivo e um a cores. capítulo que eu escrevi, né? Eu escrevi para esse livro aqui, O Fonte para a Vida. E o capítulo que eu escrevi foi sobre literatura também. Então, deixa eu pescar aqui o nome do artigo. Literatura, criatividade e a maior história já contada. Então, tá bem interessante. Fala um pouquinho sobre cosmovisão cristã, sobre como é que a gente pode se relacionar com livros escritos por não cristãos e também sobre criatividade, né? A gente vai ver que nosso Deus é o criador por excelência e a semelhança dele a gente cria também, inclusive literatura, né? Boa literatura. Então, eu Uhum. indico aí esses três, esse livro e esses 2 artigos.
Nossa, muito obrigada. Eu tenho certeza que isso é uma coisa ótima. E uma pergunta que eu fiquei extremamente dúvida, Gabi, se você não quiser responder, pode ficar super tranquila. Isso não é para te deixar pressionada de nenhuma maneira. Então, assim, fica super tranquila. Qualquer coisa você não responde. Pode riscar livro ou não? Eu aqui bolando coisa, meu Deus do céu, pensando, Jesus, que pergunta é essa? Gente, olha, eu sou do time risca livro, eu risco mesmo, Ah, então tudo bem, porque podemos até um tempo continuar. Essa atrás, entrevista vai pro ar mesmo. gente, eu risco, porque eu anoto ali mesmo o que eu tô pensando, às vezes eu converso com a autor e digo, boa garoto, então, meu Deus, eu Boa, já garoto. cheguei nesse nível de loucura, de riscar livro. Eu também sou dessas que risca. Aí se eu não gosto, eu dou um X. Não, aí eu já... Ai, ai. Ai, muito obrigada, Gabi. Essa daí, eu fiquei assim, tá aí, vou dar um sustinho na Gabi. Assustou mesmo. E, Gabi, um pouco mais descontraído, já tá descontraído, mas enfim, quais são 3 pequenas alegrias que você tem na sua vida? 3 coisas que você não consegue viver sem? Tem café da manhã. Eu amo comida de café da manhã. Então, uma das minhas grandes alegrias quando eu acordo é, meu Deus, eu vou tomar café da manhã. Que alegria! Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito também de dormir com chuva. Nossa, quando eu vou dormir e começa a chover, eu Gostosinho. sinto que né? Então, nossa, eu acho maravilhoso. Nossa, e no calor de Deixa Fortaleza, eu então, pensar alivia um tanto, hein? né? Com certeza, com certeza. Deixa eu ver outra alegria. Eu acho que finalizar um bom livro é uma grande alegria também. Dá assim, É. um quentinho no coração. E quando você bota no Goodreads lá, tantas estrelinhas, Nossa, done reading. meu Deus. Ai, que dele é bom mesmo. Gabi, muito, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada demais por tudo que você falou. Eu aprendi muito e já estou inspirada aqui para ir planejando as minhas leituras, ver o que eu vou ler. E para quem estiver ouvindo ou assistindo e quiser ver mais, vai ter todos os links aqui na descrição para os artigos e para os livros que a Gabi citou. E também, se você quiser ver o workshop dela, também vai estar o link aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Gabi. Por nada, foi um prazer enorme bater esse papo contigo, conversar sobre livros e a gente se encontra por aí, né? Você acabou de ouvir um episódio do podcast Feito Lipas sobre a arte de ser leitora. Então, que tal agora você mandar esse episódio para alguma amiga sua, para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? E não esquece, se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá o seu like, o comentário e se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E também, se você estiver ouvindo por outra plataforma de podcast, não esquece de seguir o Feito Lipas por aí para que você esteja sempre recebendo os episódios quando lançarem. Então, a gente se vê na semana que vem para continuar conversando sobre a arte de ser mulher.